Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas. E nós estamos refletindo na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos terminar o capítulo 4 e assim estaremos então encerrando as nossas meditações nesta carta de Paulo aos Filipenses. E nós vamos daí, a partir de amanhã, começar as nossas meditações em outra carta. Começamos em Efésios, estamos na carta de Filipenses e amanhã nós vamos dar entrada então à carta de Colossenses. Hoje nós vamos fechar dos versículos 19 ao 23, que diz assim: Meu Deus, pois suprirá para toda a necessidade, segundo as suas riquezas na glória de Jesus Cristo. A Deus nosso Pai sejam glória e honra para sempre e sempre. Amém. E Paulo então se despede nesta carta, enviando a bênção final. E ele termina dizendo no 21 o seguinte: Saudai a todos os santos em Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos enviam saudações, particularmente os da casa do César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui nós vamos então pensar no que Paulo então adiciona ao versículo 19 desse capítulo 4, que talvez seja o mais conhecido e amado de todo o capítulo. Observe que essa promessa se segue à declaração da fiel mordomia dos filipenses. Paulo está dizendo que pelo fato de haverem contribuído para a obra de Deus com seus recursos materiais, a ponto de prejudicar o próprio sustento, Deus haveria de suprir cada uma das necessidades dele. É fácil tirar esse versículo do seu contexto e servir-se dele como se fosse uma almofada macia. Até mesmo o cristão que gastou mal seu dinheiro sem nenhuma preocupação com a obra de Deus e dizer: está tudo bem, Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Embora seja verdade, de maneira geral, Deus supre as necessidades do seu povo. O que temos aqui é uma promessa específica para aqueles que são fiéis e dedicados e que dedicam também os seus donativos para a obra do Senhor. Estes nunca passarão necessidades. Costuma-se dizer que Deus supre as necessidades do seu povo, e não de sua riqueza, mas, segundo diz aqui, a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Se um milionário der 10 centavos a uma criança, terá dado de sua riqueza. Mas se ele doar $100.000 a uma causa justa, terá dado segundo a sua riqueza. A provisão de Deus é segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. E olha, amados, não há riqueza maior. Pensar na abundância da provisão de Deus leva o apóstolo, então, ao seguinte passo: derramar-se em louvor. Esta é a linguagem que convém a cada filho de Deus, que desfruta diariamente do cuidado, da graça de Deus. Não somente por Ele nos abençoar com coisas materiais, mas também porque Ele nos guia, porque Ele nos ajuda na hora da tentação e nos desperta a vida devocional e espiritual que muitas vezes enfraquece. Paulo termina então essa carta dos versículos 21 a 23 saudando ou trazendo as saudações finais. Ao pensar nos crentes reunidos para escutar então a leitura de sua carta, Paulo saúda cada um dos santos em Cristo Jesus e envia também saudações dos irmãos que se achavam com ele naquele momento. A menção da casa de César nos faz amar esse versículo. E somos tentados a imaginar quem faria parte desse grupo. Estaria Paulo se referindo aos soldados que o guardavam e quem teria sido convertidos por seu intermédio? Ou seriam os escravos e homens livres que trabalhavam no palácio?
Abrangeria essa expressão algum dos oficiais do governo romano? Não podemos saber ao certo a quem Paulo se refere, mas a expressão destaca o fato de que, a semelhança dos os checos animalzinhos mencionados lá em Provérbios 30, 28, os cristãos também conseguem entrar nos palácios dos reis. O evangelho não conhece fronteiras e pode penetrar os muros mais fortes. Às vezes, consegue deixar raízes entre aqueles que querem exterminá-lo. É bem verdade que os portões do inferno nada podem contra a igreja de Jesus Cristo. Paulo encerra então a carta com a sua saudação característica. A graça que brilhou nos primeiros parágrafos se encontra também aqui, no final. Da abundância do coração se fala a boca. O coração de Paulo encheu-se e transbordou do maior tema de todos os tempos, a graça de Deus e suas riquezas por meio de Jesus Cristo. Não é de admirar que esta preciosa verdade transborde em todos os canais de sua vida. Podemos encerrar este comentário, esta meditação na carta de Filipenses, trazendo a maior figura da humanidade que acabou de escrever a sua mais terna epístola. Sua obra de amor já terminou. O dia chegou ao fim e Paulo ainda traz cadeias nos pulsos. Ainda está sob a guarda de um soldado, mas não importa. O espírito de Paulo está livre. A sua mente se mantém lúcida. Seu coração está calorosamente grato. Na manhã seguinte, Epafrodito iniciaria sua viagem então para Filipos. Amados, que Deus abençoe você e que o Senhor supra por meio de Cristo Jesus as suas necessidades segundo as riquezas da graça do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas e nós vamos entrar na carta de Colossenses. Lembrando que é mais um enriquecimento para a nossa vida e principalmente um mover para a eternidade. Amados, mergulhar na carta aos Colossenses, reconsiderar, refletir, é uma inspiração, porque ela se reveste, essa carta, de uma linguagem inspirada e ela deixa a sua luz e ela pode encher a nossa alma e moldar a nossa vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá! E deixe aí nossos comentários se você gostou da meditação desta carta aos Filipenses. Quais foram os capítulos ou os versículos que mais te chamaram a atenção ou enriqueceram a sua vida? Deus abençoe você e até lá!